Querido irmão em Cristo, venha comigo rapidinho. Você já refletiu sobre a sutileza que existe nesses termos cristianismo e cristandade, crente e cristão? E você já constatou que o crente é o adepto do cristianismo, é aquele que crê, né? É aquele que é cheio de crenças ou até de crendices populares. O cristianismo é uma religião, né? Como é o catolicismo, como é o budismo, como é o confucionismo, como é o judaísmo. Existe aí um sufixo grego que é o ismo. E esse sufixo, ele é ideológico. E toda religião existe por trás dela uma ideologia. E a ideologia das religiões utiliza os seus dogmas, utiliza os seus postulados para justificar uma relação de dominação entre os liderados e os líderes. Então, a religião é uma coisa, o cristianismo é uma religião, a cristandade não. A cristandade, como é que eu poderia definir a cristandade? Eu diria que a cristandade ela é a expressão de um sentimento de pertencimento, de solidariedade, de empatia, de irmandade. Lá no primeiro século, nasce o cristianismo ou é a cristandade? É o cristianismo ou é a cristandade? Lá nasce um grupo de pessoas unidas com o mesmo propósito, que se relacionam harmoniosamente. Observa-se que o cristianismo é um grupo de pessoas, mas existe uma institucionalização, uma hierarquização. Já a cristandade não. Não existe formalidade na cristandade. Não existe institucionalização na cristandade. Não existe hierarquia na cristandade. Há uma diferença. É importante saber disso, não somente para efeito prático, né? Para efeito de aplicabilidade, que você tem que conhecer, e até mesmo para efeito didático, pedagógico, e principalmente para efeito prático, para efeito de aplicabilidade. Cristianismo versus cristandade. E você observa que o ismo tem suplantado o dade. O ismo de cristianismo tem suplantado o dade de cristandade. Hoje em dia as pessoas são mais crentes do que cristãs. Se fala muito em cristianismo e se fala muito pouco em cristandade. Entendeu? Lá em Atos capítulo 13, na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristãos. Daí vem cristandade, não cristianismo. Veja aqui algumas características peculiares da igreja do período primitivo apostólico. Atos capítulo 2, versículo 42, é um texto que você conhece, muito lido esse texto, mas ele tem tudo a ver com os dias atuais, né? Com a cristandade da atualidade. Diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão,
Em outra tradução diz eles eram unânimes na comunhão e no partir do pão. Então você observa que não havia entre eles essa relação de dominação, de alienação. Não havia entre eles, o que havia entre eles era uma relação de comunhão. Era uma relação de harmonia entre eles. Comunhão. E eles eram unânimes no partir do pão. Diz um proeminente pensador que toda unanimidade é burra. Mas neste caso aqui não. É uma unanimidade inteligente. Eles eram unânimes na comunhão. Olha bem, na comunhão. E no partir do pão e nas orações. Observa que eles ajudavam uns aos outros, não só espiritualmente, não. Mas eles se preocupavam com as necessidades uns dos outros. Entendeu? Não havia entre eles pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza. Pessoas que viviam em vulnerabilidade social, não. Sabe por quê? Porque eles eram unânimes. Até no partir do pão. Outra característica do período da igreja primitiva, está aqui no versículo 43, e em toda a alma havia temor. Temor. E muitas maravilhas e sinais eles faziam. Observa que uma das características da igreja primitiva era a realização de prodígios, de milagres. Aí eu pergunto, os milagres cessaram? Surgem historicamente dois grupos com relação aos milagres. Os cessacionistas e os continuistas, né? Os sensacionistas negam a realização de milagres hoje em dia, hoje. E os continuistas acreditam que os milagres ainda acontecem. O fato é que o texto diz aqui que havia entre ele muitas maravilhas e sinais. Deus muda? Não. O caráter de Deus é imutável. O trabalhar dele, tudo bem. O trabalhar de Deus é mutável, é dinâmico. Não é estático, é dinâmico. Mas o seu caráter não. Entendeu? E o trabalhar de Deus é dinâmico. É multifacetado, é multiforme. O Deus que usou os apóstolos para realizarem sinais, pode usar também nos dias atuais. Quem mudou? Nós mudamos, Deus não. Hoje em dia, querem determinar Deus, querem comercializar os milagres, querem manipular até o próprio Deus. Aí fica impossível a realização de milagres. Outra característica deles aqui, ó, no versículo 45, deixa eu ver aqui, versículo 45 diz assim, olha, 45 diz assim, e vendiam suas propriedades e repartiam com cada um segundo a sua necessidade. Queridos, existe um princípio cristão chamado equidade. O que é equidade? É mais do que um princípio de igualdade social, é muito mais. A gente pode sintetizar a equidade. Como que eu posso sintetizar a equidade? Ou seja, é suprir as necessidades mais emergenciais um do outro. Entre os necessitados, eles socorriam os mais necessitados. Isso é um princípio de equidade. Diz o texto aqui, ó, que repartiam a todos segundo as necessidades que haviam. Então você observa que a essência da vida cristã é o amor. Quando se ama nessa horizontal, existe amor na vertical. Ou seja, se você ama a Deus, cadê o amor pelo próximo? É isso? Cadê o amor pelo próximo? Será-se pregação sobre este texto hoje aqui ainda existe ou está entrando em extinção?
Veja aqui uma quarta característica da igreja deste período. Veja aqui, né? Da igreja deste período. Olha, e perseveravam unânimes. Olha, unânime. Veja que o texto aqui enfatiza essa questão da unanimidade. Unanimidade. Perseveravam unânime, olha, no templo, no partir do pão, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Juntos com alegria e singeleza de coração. Enfatiza aqui o partir do pão. Olha, o partir do pão, o pão comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E diz o versículo 47, e louvando a Deus e caindo na graça do povo. E caindo na graça do povo. Por quê? Porque o povo contemplava aquele comportamento dos primeiros cristãos. O povo estava contemplando entre eles empatia. É um sentimento raro hoje, empatia. Você ser empático é você vivenciar o problema do próximo. Empatia, solidariedade. Solidariedade. Eles se solidarizavam uns com os outros. Diz aqui que eles caíam na graça do povo. Eles caíam na graça do povo. E todos os dias o Senhor acrescentava a porção do dia a dia. Você observa que havia entre eles também classes sociais. Tinha a classe dominada e a classe dominante. Quer dizer aqui que aqueles que tinham ajudavam os que não tinham. Então observa uma existência de classes. Classes sociais. Classe rica e classe pobre. Mas a política da igreja do período primitivo é uma política sagrada. Sabe por quê? Diz aqui o texto por quê. Os mais abastados davam com alegria. Diz aqui com singeleza de coração. E os mais necessitados recebiam. Entendeu? Então essa era a política da igreja primitiva. Você observa que não havia entre eles avareza. Não havia entre eles essa coisa de maledicência, de egoísmo, de individualismo. Não havia entre eles. Então o abastado dava, o necessitado recebia. Essa era a política deles. Mas com que objetivo que eles tinham esta política? De dar e de receber. Isso aqui está implícito no texto. Mas é uma verdade irrefutável. Que está no texto. Tá de forma implícita, mas está no texto. Entendeu? Que eles queriam minimizar a disparidade social que havia entre eles. Porque está implícito no texto que havia uma desigualdade. A desigualdade está aqui. O mais abastado ajudava o mais necessitado. Então, classe rica e classe pobre. Entendeu, queridos? Para hoje você ter desenvolver essa perspectiva anticapitalista é difícil, porque a gente vive hoje no meio onde o capitalismo predomina. E por influência do capitalismo, as pessoas se tornam cada vez mais avarentas, cada vez mais egoístas, individualistas, consumistas e ativistas. Mas, querido, que Deus possa aplicar este texto aqui ao seu coração. Que você possa se enquadrar neste texto aqui. Que a gente possa, pelo menos, tentar resgatar esses valores da igreja do período primitivo. Que a gente possa colocar em prática aqui essa política da igreja primitiva, que é a política sagrada de dar e de receber. Aquele que é detentor de bens, dá. Aquele que não tem, recebe segundo a sua necessidade.